Vamos então dar continuidade ao curso A Igreja Bíblica. Nós já vimos 7 lições, vamos à oitava hoje. Recapitulando, então, na lição 1 nós vimos o significado da Igreja Bíblica. Na lição 2 nós vimos a Igreja Bíblica planificada, planejada por Deus. Na lição 3 nós vimos o início da Igreja Bíblica. Na lição 4 nós vimos como identificar a Igreja Bíblica. Na lição 5, nós vimos os termos usados, né, na Bíblia para designar a igreja bíblica. Na lição 6, nós vimos a organização da igreja bíblica. Na lição 7, na quarta-feira passada, nós vimos como fizemos parte, né, como se faz parte da igreja bíblica, né, entrando na igreja bíblica. E na lição de hoje, nós vamos ver o louvor na igreja bíblica. Nós aprendemos neste curso que na Igreja de Cristo bíblica estão os salvos, que são acrescentados por Deus após o batismo, ao corpo de Cristo. Deus é digno de receber a honra e a glória. Tudo o que fizermos, que seja feito em nome de Jesus Cristo. O autor do livro de Apocalipse, João, né, capítulo 4, versículo 11, nos deixou registrado: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos deixou registrado aqui: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, de Jesus, graças a Deus Pai. Então, aqui mais uma passagem nas Escrituras que o louvor da Igreja Bíblica é todo voltado a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós vemos na Bíblia também que é possível não fazermos o louvor certo a Deus, pois o próprio apóstolo Paulo escreveu a respeito do louvor sem conhecimento. Isso aconteceu quando ele estava em Atenas e observou muitos ídolos e altares na cidade de Atenas ao seu redor. E protestando contra tudo isso, ele disse: olha essa passagem que está lá em Atos, capítulo 17, versículos 22 a 23. Então Paulo levantou-se na reunião de Areopago e disse: Atenienses, vejam que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, Paulo viu aquele povo muito religioso, vários objetos de culto, imagens, e encontrou lá uma adoração ao Deus desconhecido. Paulo aproveitou a oportunidade e pregou o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, né? Através dessa oportunidade que ele teve ali. Nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Nós temos várias pessoas em todo o mundo, né? Muitos religiosos, mas prestam louvor sem conhecimento das Escrituras, né, da vontade de Deus. Então, infelizmente, hoje em dia, existem muitos, como daquela época, que louvavam a Deus sem conhecimento da verdade. Jesus disse, né, quando orou ao Pai, pediu que santificasse os seus discípulos, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é verdade. Então, nós precisamos conhecer a verdade para ter um louvor correto a Deus, não sem conhecimento. Então, hoje, infelizmente, milhões de pessoas se ajoelham diante de imagens, ídolos e quadros, orando a eles e pedindo auxílio, apesar dos ensinamentos bíblicos serem contra tais práticas. Como, por exemplo, nós temos já desde o Velho Testamento, lá, né, da velha aliança do povo de Deus com Israel, na passagem capítulo, de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, na primeira parte do versículo 5, né, onde está uma ordem bem clara.
Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, qualquer coisa na terra, ou qualquer coisa nas águas ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso. Então, na aliança do povo de Israel, Deus deixa bem claro que Ele é o único Deus, Ele é o único merecedor de adoração, como nós temos hoje também na Bíblia, no Novo Testamento. É só a Deus. Aqui Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 1, versículo 22 e 23, também nos ensina ele falando da situação lá, dizendo-se sábios, a humanidade, né? Tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, ou seja, as pessoas adorando imagens à semelhança da criação e não do Criador, né? Deus Criador. Bem como também até de pássaros, de quadrúpedes e répteis, ou seja, o povo sem conhecimento da verdade, de Deus, das Escrituras, adorando a imagem. Também nós temos aqui em Levítico, né, que é um livro escrito para os levíticos, a tribo de Levi, que tinha incumbência de sacerdotes, o sumo sacerdote, de ensinar o povo de Israel, as demais tribos de Israel, na adoração a Deus, deixou bem claro essa ordem de Deus para eles também, né? Para ensinarem ao povo de Israel que não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E nós vemos, se estudarmos o livro de Reis, Crônicas, muitos reis do povo de Israel, tanto da tribo do norte e da tribo do sul, erradamente adorando ídolos, imagens, colunas sagradas, né? A prática que existia no mundo e em desobediência a Deus ainda seguiam, né? Aqui eu coloquei algumas imagens aqui, né? Tem umas imagens de santos aqui. Infelizmente, nós temos pessoas que adoram essas imagens, né? O nosso Deus, Criador de todas as coisas, é o Deus Pai. Não, não temos a imagem, né? Deus não, na Bíblia, né? Não adoramos a Deus por imagem, sim por fé e nele, a de Jesus Cristo. Então, apesar de muitas advertências bíblicas contra a idolatria, milhões que se dizem cristãos, ou seja, cristãos aqueles que seguem a Cristo, continuam se ajoelhando diante de estátuas de santos, da Virgem Maria, ou dos espíritos da Umbanda, Candomblé e outras religiões. Então, uma adoração de forma desconhecida, sem conhecimento da verdade, equivocada, corroborado pelo fato da idolatria ser contrária à vontade de Deus. Esquece ou não sabe que o único caminho até Deus é por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, está aqui registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 14 a 16. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho. Então, Jesus é o caminho, a verdade. Jesus é a verdade. E a vida. Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém chega até Deus a não ser por mim, ou seja, a não ser por Jesus Cristo. Então, não existe outra forma de nós chegarmos a Deus. Não é por imagens, santos e outras coisas. É Jesus Cristo. Quer chegar até Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador, é por intermédio de Jesus Cristo apenas. Muito embora as pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus, a Bíblia bem clara. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Então, irmãos, infelizmente, há outros tantos milhões de pessoas que seguem várias doutrinas não encontradas na Bíblia, simplesmente porque ignoram as Escrituras, portanto, não dando a Deus o louvor a ele merecido. A Bíblia também nos ensina sobre o ter cuidado com o louvor em vão, não só o desconhecimento, mas também aquele louvor em vão, que não vai levar a lugar nenhum, inócuo, né? Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, nos ensina aqui. Jesus falando do povo lá naquela ocasião. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós temos que pegar esse versículo para os dias de hoje e termos o cuidado de não termos também esse louvor em vão, hein? Não adorarmos a Deus em vão, somente com os lábios, mas o coração está longe, nós conhecemos a verdade, mas não praticamos, então é em vão me adoram,
às vezes, muitas vezes, esquecendo da sã doutrina, e seguindo regras humanas, né? Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós temos que seguir a Bíblia, os mandamentos de Jesus, ensinado depois pelos apóstolos, registrado na Bíblia, termos conhecimento e praticarmos, para não ser em vão. Nós seguimos a sã doutrina de Cristo contida na Bíblia. Essa é a verdadeira igreja bíblica, né? Ela segue a isso, não as regras de homens. Mas alguém pode perguntar, né? Como que uma pessoa tendo fé em Deus pode louvar em vão? Há várias maneiras. Vamos citar alguma delas aqui para poder esclarecer e ajudar a entender essa forma de louvor em vão. Como é que a gente pode louvar a Deus de forma em vão? Não obedecendo a Deus, permanecendo no pecado, portanto, louvando em vão. Então, mesmo depois de batizados, de acrescentados no corpo de Cristo, se continuarmos a pecar, estaremos louvando a Deus em vão, pois a nossa fé não é uma fé praticante. Isaías 59, versículo 1 e 2, já dizia para o povo lá de Israel, né? Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Então, o povo de Israel, na velha aliança, uma aliança com Deus, os pecados afastavam eles de Deus. Deus não está no pecado. Já aqui, né, nessa passagem de Hebreus, na nova aliança, o autor da carta de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6, nos ensina: ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, ou seja, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, ou seja, aqueles que se batizaram mas caíram, seguem no pecado, seguem da forma como viviam antes do batismo, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Eles precisam se arrepender e voltar a ser luz, voltar à obediência com o Pai. Então, essas pessoas que seguem no pecado, seguem caídas, o louvor delas em vão. Também o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 2, versículos 19 a 22, deixa um alerta, deixou para o povo lá, escreveu, e é para nós nos dias de hoje, né? Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Quem? Os falsos mestres, aqueles que estão em pecado e erro, né? Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Nós, cristãos, quem tem que nos dominar é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos deixar o Espírito de Deus nos guiar, nos dominar, e não mais os desejos da carne, né? Se tendo escapado das contaminações do mundo, como é que nós escapamos nos batizando, nos tornando cristão? Por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredado, ou seja, com as contaminações do mundo, com os pecados, né? E por elas dominados, né? Vivem pela carne e não pelo Espírito Santo. Estão pior estado do que no princípio. Então, esses que se batizaram e seguem sendo dominados por Deus da carne, não deixam o Espírito Santo crescer dentro dele, dominar, não vivem pelo Espírito Santo, estão pior que antes do batismo. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Então, confirma-se nessas pessoas que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Segunda forma de termos uma adoração em vão é não adorando em espírito e em verdade. Deus busca os verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Jesus, quando falou com a samaritana, e o apóstolo João deixou registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 a 24, disse: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, né, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Devemos adorar com verdade, ser praticante daquilo que aprendemos de Deus, e em verdade é a palavra de Deus. Devemos, então, adorar desta forma, não com a boca para fora, mas sim vivendo uma vida espiritual voltada em obediência com o Pai, em espírito e em verdade. Jesus, quando acabei de citar aqui anteriormente, e está registrado aqui, né? Jesus, o apóstolo João deixou registrado em João 17:17, quando orou ao Pai pedindo para santificar os seus discípulos na verdade, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, a verdade se encontra na nova aliança, na Bíblia, no Novo Testamento, é a ela que nós devemos seguir, saber o que Deus espera de nós e obedecer, não somente da boca para fora, mas praticar, né? O Tiago fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, uma terceira forma de adorarmos o Deus de forma em vão, né, é não tendo o culto racional, ficando apenas no emocional, como vemos aí muitas religiões, muitos grupos religiosos, naqueles cultos emocionais de gritaria e choração, só emoção, emoção e a razão. Então, quem não adora, não tem um culto racional, adora a Deus em vão. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, deixou registrado: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Uma quarta forma de termos um culto em vão, adorarmos a Deus em vão, é não renovando a mente, né? Então, não renovando a sua mente, portanto, adorando a Deus em vão. Nós precisamos renovar a nossa mente a partir do momento que nos batizamos e nos entregamos ao Senhor. Paulo deixou registrado também aqui aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, em relação ao culto racional, adoração a Deus, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, que outrora, antes do batismo, nós estávamos amoldados, né? Mas depois do batismo, o padrão é Jesus Cristo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Nós temos que transformar, temos que renovar a nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer adorar a Deus de forma verdadeira, em espírito e em verdade? Renove sua mente, transforme-se pela renovação dela. E o padrão agora não é mais do mundo, o padrão é Jesus Cristo. Uma quinta forma de adorarmos a Deus de forma em vão é não observando a sã doutrina. Isso é muito sério, né? Infelizmente, no mundo hoje, nos grupos religiosos, a sã doutrina está deixando de ser de lado e os homens estão criando as suas doutrinas e regras para servir a Deus. Deus quer apenas que siga aquilo que está previsto na sua sã doutrina. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 4, Paulo deixou registrado. Timóteo, na presença de Deus, né? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto Timóteo solenemente. Timóteo, pregue a palavra. Isso é para todos nós, né? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda na palavra, corrija na palavra, exorte com toda a paciência e doutrina na palavra, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já chegou desde o princípio lá. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, né? Ao invés de obedecer os desejos de Deus Pai, buscam um mestre para seguir os seus desejos, né? Nós aprendemos no curso Texto de Bíblia Falar que nós temos que nos amoldar à Bíblia, e não fazer a Bíblia se amoldar a nós, né? Aqui Paulo diz, né? Essas pessoas que buscam, têm coceira nos ouvidos, que buscam mestres para si mesmos, para ouvir o que querem ouvir, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, a verdade de Deus, a palavra de Deus, né? Voltando-se para os mitos.
Temos que ter cuidado nos dias de hoje, isso acontece muito. Então, Paulo também disse a Tito, não só a Timóteo, a Tito, lá em capítulo 2, versículo 1, quando os falsos mestres estavam ensinando errado, lá ele disse: Você, porém, Tito, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, a igreja bíblica prega e prima pela sã doutrina. Então, vamos ver aqui o louvor na igreja original, na igreja de Cristo no primeiro século, quando surgiu lá em Atos 2, a igreja bíblica se reunia para estudar a palavra. Então, a igreja bíblica ela deve, nos dias de hoje, se reunir para estudar a palavra, ter conhecimento daquilo que Deus quer de nós. A obediência ao Pai está na palavra, a sã doutrina. Então, desde a origem, a igreja bíblica, os irmãos se reuniam para estudar a palavra ensinada pelos apóstolos. Lá em Atos 2:42 está registrado lá, eles, os cristãos, né, da igreja bíblica, da igreja de Cristo, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que está tudo registrado na Bíblia, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, Paulo exortou Timóteo também a manejar bem a palavra do Senhor, mesmo tendo ele estudado desde a sua infância com a sua mãe e com a sua avó, né? Então, Paulo exorta Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Timóteo, procure se apresentar-se a Deus aprovado. Isso serve para todos nós aqui que estão aqui, vão assistir esse vídeo online, na gravação. Todos nós cristãos, discípulos de Cristo, pertencentes à Igreja Bíblica de Cristo, pertencentes ao reino de Deus, ao reino de Cristo, nós devemos nos apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, ou seja, que lê, estuda a Bíblia, conhece o que é preciso ser feito e pratica. Este conselho de estudar e de manejar bem a palavra se aplica a todos os cristãos, especialmente quando se reúnem para o seu louvor formal. É neste momento, né, que Deus fala aos seus discípulos, quando abrimos a Bíblia, manejamos, conversamos com Deus, ou seja, através da palavra do Senhor. É Deus falando conosco através da sua palavra. Paulo, quando estava reunido com os irmãos em Troade, no primeiro dia da semana, domingo, portanto, trouxe ensinamentos a eles por ocasião do culto de adoração ao Senhor e o partir do pão. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, então, ou seja, no domingo, reunimos para partir o pão. Aqui está o ensinamento, que a Igreja de Cristo Bíblica se reúne aos domingos para partir o pão, para fazer a ceia do Senhor instituída por Jesus Cristo, que é um mandamento para ser feito até que ele volte. Quando? No primeiro dia da semana, no domingo. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Paulo pregando o evangelho, ensinando as coisas de Cristo. A igreja bíblica se reunia para orar. A igreja bíblica, então, ela deve se reunir para orar. Depois da conversão das 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, quando o reino de Deus surgiu com poder, a promessa de Cristo foi cumprida, né? A profecia, surge então a igreja de Cristo bíblica. A igreja, desde ali, perseverava nas orações. Atos 2:42. Então, os cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Devemos nos reunir para orar. Através da oração, o povo de Deus tinha a gloriosa oportunidade de conversar com o seu Pai Celestial. É na oração que conversamos com Deus. Não se concebe congregar para louvar a Deus sem incluir sinceras orações. Hoje temos reuniões online, com o propósito de trazer uma mensagem de encorajamento dentro da palavra e após orarmos pelos pedidos dos irmãos e também pelos seus agradecimentos. Na segunda-feira, quem faz parte do grupo Links de Estudo Diários, e quem não faz parte, entre em contato comigo, procure entrar em contato comigo, que posso incluir nesse grupo, nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 20 horas, para trazermos uma mensagem de encorajamento, uma mensagem para permanecer no caminho, de edificação, e depois dessa mensagem nós anotamos todos os pedidos dos irmãos e também de agradecimentos, e oramos.
Então, essas reuniões estão crescendo, bastante irmãos de todo o Brasil estão participando, e a Igreja Bíblica, nas suas congregações locais, elas devem fazer isso. Nas suas reuniões, reuniões de orações, reuniões de adoração a Deus, tem que incluir as orações. A Igreja Bíblica, então, ela também se reunia para adorar a Deus com cânticos à viva voz. Em Efésios capítulo 5, versículo 19 a 20, Paulo deixou registrado e escreveu ao falar sobre viver em comunhão e adoração. Então, Paulo lá falando para os cristãos do primeiro século da Igreja Bíblica sobre viver em comunhão e adoração a Deus, ele escreveu: falando-se entre si com salmos, hinos e cânticos, cantar, né? Cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente, né? Constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também Paulo, quando escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, ele fala sobre um viver santo de adoração a Deus, onde ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, dentro da palavra de Cristo. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, a igreja bíblica, ela canta uma forma de adoração a Deus, gratidão a Deus e de coração, a viva voz. O autor da carta de Hebreus também escreveu, orientando a igreja bíblica, que devemos oferecer continuamente um sacrifício de louvor, tanto no falar, como no confessar e no cantar, tudo com o fruto dos nossos lábios. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, confessamos a Deus pelos nossos lábios, no falar, no pregar, no cantar. Estamos confessando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus. Note que nessas passagens que eu li, o nosso louvor deve ser um sacrifício puro, o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. E em momento algum no Novo Testamento, a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós vemos na igreja o louvor de adoração a Deus sendo citado o uso de instrumentos musicais. Essa prática dos instrumentos musicais era uma prática da velha aliança de Deus com o povo de Israel, sendo tal ato realizado lá pelos levitas. Os levitas, na adoração a Deus, utilizavam instrumentos musicais. Hoje não estamos mais sobre a velha lei, e sim sobre a nova lei, a nova aliança. Então, por isso que essa prática não está contida no Novo Testamento, na nova aliança. Que tipo de cântico, então, é indicado nessas passagens que nós lemos aqui? Letra criada do fundo do coração, em louvor a Deus. Letras sinceras e verdadeiras que ensinam a mensagem de Deus e encorajam os irmãos. Esse é o foco do louvor. Louvor é direcionado a Deus, não aos homens. O cântico nos cultos jamais pode ser usado para divertimento ou emoção em si, mas simplesmente para expressar a nossa alegria cristã, apreço e amor para com Deus. Os instrumentos musicais, a partir da igreja bíblica, foi acrescentado em alguns grupos religiosos para atrair os pagãos, atrair as pessoas, dar mais emoção, divertimento. Mas esse não é o objetivo do louvor a Deus. É de coração, louvor sincero, letra sincera, fruto dos nossos lábios. Hinos cantados mecanicamente, sem respeito e entendimento, ou para nos divertir, não são louvor a Deus e não estão contidos na Bíblia. Quarto, né? A igreja bíblica, ela se reunia para partir o pão no domingo, ou seja, fazer a ceia do Senhor, aquilo que Jesus instituiu e determinou que fizesse até a volta dele. Então, nós temos um bom exemplo disso, que nós lemos, né? Atos 20, capítulo 7, quando Paulo estava reunido com os irmãos lá em Troade, né? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Então, aqui nos ensina que a igreja de Cristo bíblica, os cristãos, pertencentes ao reino de Deus, ao reino de Cristo, que tudo é o mesmo propósito, a igreja de Cristo, ela deve se reunir todo o primeiro dia da semana, domingo,
para partir o pão em adoração a Deus em memória de Jesus Cristo. Lucas capítulo 22, versículos 15 a 20, e 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 29, e também há outros registros sobre a ceia do Senhor, esses dois especificamente. A ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus Cristo na sua última Páscoa, onde comiam o pão asmo da Páscoa, ou seja, o pão sem fermento. Se na Páscoa a festa representava o povo de Israel, da velha aliança, comemorava a liberdade do povo judeu da escravidão do Egito, agora a ceia, na nova aliança, para a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, para os cristãos, ela representa a liberdade dos filhos de Deus da escravidão do pecado. E o pão asmo passa a ter um novo significado, ou seja, ele representa simbolicamente o corpo de Cristo. E o cálice, que contém o suco da videira, representa simbolicamente o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Por isso que todos os domingos, os cristãos pertencentes à Igreja de Cristo Bíblica, e é todos os domingos, está na Bíblia, não é uma vez por mês, não é outro dia da semana, não é de 15 em 15 dias, é todo domingo. Ele participa da ceia do Senhor em memória de Cristo, relembrando o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo e o propósito. Então, por ocasião da ceia do Senhor, nós temos a obrigação de nos examinar ao participarmos dela, a fim de não participarmos como um mero ritual, mas sim estarmos em espírito e em verdade, sabendo o propósito, relembrando da morte de Jesus na cruz e o seu significado. Devemos participar da ceia todos os primeiros dias da semana, até que ele venha, pois é o mandamento de Deus. Se é um mandamento, temos que cumprir. Os homens, grupos religiosos, já deturparam essa doutrina que diz que é todo o primeiro da semana, né? Ou seja, no primeiro da semana, fazem uma vez por mês, fazem de 15 em 15 dias, e até fazem em outros dias da semana, que não o primeiro dia da semana. Precisamos seguir a sã doutrina contida na Bíblia. Então, a igreja bíblica também, ela se reunia para ofertar. Diferentemente lá do Velho Testamento, onde a aliança de Deus era com o povo de Israel, e lá era previsto o dízimo em favor da tribo dos levitas, nós sabemos, né, quando Josué conquistou a Canaã, dividiu as terras e distribuiu as tribos, e cada região, a cada terra recebida por uma tribo, lá também foram colocados levitas para que ensinasse aquela tribo a louvar e adorar a Deus. Então, os levitas não receberam na divisão terras. Então, o dízimo era 10% da produção agricultura ou de animais, agropecuária, que o povo, que as tribos davam ao Senhor, aos sacerdotes, para sustentar os levitas que não receberam terras. Então, esse foi o propósito do dízimo. Isso era o dízimo no Velho Testamento. No Novo Testamento, onde a aliança é com o povo de Deus, só é citada a oferta aos santos de Deus. Não temos mais tribo de Levi, com a necessidade de sustentá-los. A velha aliança morreu na cruz. Na nova aliança é a oferta, é ensinada. Então, Paulo, ao escrever lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, nos ensina: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, Paulo estava aqui planejando uma grande oferta, juntar uma oferta para ajudar os irmãos, os santos necessitados da Judéia. Então, a oferta do Senhor no primeiro dia da semana. Então, Paulo, na segunda carta, nos ensina ainda mais uma essa doutrina aqui, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Então, é uma questão individual, no nosso coração para com Deus, não é para com a igreja. Ninguém precisa saber o que nós combinamos com o Senhor e o nosso coração. Não com pesar e também não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, ninguém tem o direito de saber o teu propósito com relação à oferta com Deus. Ninguém pode exigir, faça isso, ou faça aquilo, dê isso ou dê aquilo. É uma coisa, é um propósito seu com Deus no seu coração. E não é com pesar e não é por obrigação, é para dar com alegria.
Então, além disso, das ofertas também, a igreja bíblica, no primeiro século, ela se reunia para se encorajar-se mutuamente. Então, os irmãos se reuniam para encorajar-se mutuamente a permanecer no caminho, ainda mais naquela época que havia bastante perseguições contra cristãos. Então, está lá o autor da carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde os hebreus, né, do povo judeu que se converteram ao cristianismo, a Cristo, estava abandonando Cristo e voltando para o judaísmo. O autor da carta de Hebreus deixa esse alerta lá. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, né? Com a igreja de Cristo, como seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, servos do Senhor, segundo o costume de alguns. Alguns já estavam abandonando a reunião da igreja, né, o ato de congregar. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Isso é o propósito da reunião, para nos encorajarmos, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse é o propósito da igreja bíblica. Por isso que nos reunimos todo o primeiro da semana para adorar a Deus, para partir o pão, para ouvir a pregação, a mensagem, para cantar louvores de coração a Deus, fruto dos nossos lábios, e também nos encorajarmos uns aos outros a permanecer no caminho do Senhor até que Cristo volte. Então, irmãos, é tão importante o ato de congregar, ou seja, de se reunir no dia do Senhor, para partir o pão, para adorar a Deus com cânticos a viva voz, para ouvir a mensagem, para ofertar, que na sequência desse versículo 10, 25, o autor de Hebreus trata a falta de congregar, né, o costume de não congregar mais, como um pecado deliberado. Olha só o versículo 26, na sequência do 25, quando ele fala para não deixar de congregar. Então, se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, deixar de congregar, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, aqueles que não têm o hábito de congregar, ou seja, que têm o hábito de faltar, de ficar em casa aos domingos, de não participar da ceia, estão em pecados deliberados. E o autor de Hebreus nos ensina que isso é grave. Então, devemos, todo primeiro da semana, estarmos reunidos como a Igreja de Cristo. Obedeçamos a Deus, irmãos. O louvor da igreja é tão simples a Deus, né? O louvor da igreja a Deus é tão simples e belo que muitos, achando insuficiente no mundo aí fora, os grupos religiosos acham o louvor é muito simples, né? Inventam as mais variadas formas para torná-lo mais colorido e nisso se atrapalham, porque inventam, acrescentam coisas que não estão na Bíblia, não seguem essa doutrina e acabam pecando, errando, desobedecendo ao Senhor. Deus revelou a sua vontade sobre o louvor aceitável, e os homens não têm o direito de modificá-lo. Se fizer isso, estarão sujeitos à maldição divina, né? Deus falou sobre louvor e obediência. Logo, os cristãos devem obedecer à sua vontade, não só no louvor, mas em tudo que pertence à vida cristã. Sigamos apenas o que está escrito na nova aliança. Não acrescente nada e não retire. Não invente. Faça o que é previsto, a obediência a Deus, e ele ficará contente do louvor da igreja de Cristo. Os cristãos de hoje têm as mesmas obrigações que na igreja bíblica do primeiro século, ou seja, de congregar-se regularmente, de encorajar-se uns aos outros, apoiando-se mutuamente, para que todos cresçam em espírito e em obras, a fim de permanecer no corpo de Cristo. Irmãos, que Deus abençoe a todos os membros da Igreja de Cristo Bíblica, que possamos cada vez mais abrir a Bíblia, estudar, meditar na palavra do Senhor e crescermos em obediência e cumprimento à vontade de Deus. Deus abençoe a todos e tenha uma excelente noite de descanso no Senhor.